Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais um trimestre com lições da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que começamos hoje, foi escrita pelo pastor Elton dos Santos Pinto, essa nova revista aqui, que é baseada no livro de Jó, com o título A Soberania de Deus e as Adversidades Humanas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Às vezes, 20% somente estão inscritos daqueles que assistem as nossas lições. O botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, é só tocar nele e se inscrever. Não paga nada. Curta, deixe aí o seu comentário, acione o sino também das notificações para que você possa receber a lição no momento que publicarmos. E compartilhe para os irmãos aí da sua igreja. Toda semana nós publicaremos aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje, dessa revista que nós iniciamos, é a lição de número 1, que traz o título O Justo Sofrimento de Jó, e que tem o texto base no capítulo 1. Estaremos lendo apenas o primeiro versículo deste capítulo para a nossa introdução neste momento. E o texto do livro de Jó nos diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de apresentar a verdadeira fé. A fé que não depende das circunstâncias, mas se sustenta na confiança em Deus. Como exemplificado pelo próprio personagem central deste livro, Jó, que manteve a sua integridade espiritual e perseverou na fé, mesmo em meio às perdas, em meio ao sofrimento e incertezas. Com o estudo de hoje, nós poderemos também explicar que nem sempre o sofrimento nos acomete por algum pecado cometido. Mostraremos também que Satanás, ele precisa da permissão de Deus para tocar no homem. E estaremos esclarecendo que, mesmo sendo cristãos, nós podemos ter as emoções abaladas, isso por algum tipo de sofrimento. Mas, antes de prosseguirmos com a nossa lição, eu agradeço aqui aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todos os lugares aí do Brasil, e não somente aqui da área da Convenção Batista Fluminense, e até mesmo em outros países de língua portuguesa. Em especial hoje, eu quero aqui mandar o meu abraço para a Marleide Costa. Ela é da Igreja Batista Jardim da Prata, em Nova Iguaçu. Eu cumprimento também agora o Oswaldo Elias. Ele é da Igreja Batista Varjão, que fica em Piraí. O abraço agora vai para os irmãos, todos os irmãos aí da Igreja Batista Memorial de Mesquita, que tem aqui nos enviado também os abraços deles também para nós. Principalmente aí ao pastor Edivaldo Germando e a pastora Eneide. Um abraço também para o Reginaldo Nogueira, da Igreja Batista Memorial em Petrópolis. Ao pastor Cosme dos Santos, o meu cumprimento também. E quando você mandar aqui o seu recado, não se esqueça de colocar também de onde você é e também qual é a igreja que você pertence. E também de se inscrever, é claro, aqui no nosso canal. E você que está inscrito, verifique se ainda continua inscrito, porque às vezes, né, as inscrições elas desaparecem. Bem, irmãos, na lição de hoje, nós veremos que o livro de Jó, ele leva o nome do seu personagem principal.
em torno do qual giram aí os acontecimentos da narrativa deste livro. Não é uma ficção religiosa. Jó não foi um personagem assim imaginário, mas ele foi um personagem real. Ele é mencionado em outros lugares, em outros livros, como no caso de Ezequiel 14, de 14 a 20, em Tiago 5, 11. Então esse livro ele tem sido fonte de consolo e ânimo para milhões de pessoas na história, sobretudo em tempos de adversidades e provações. Não sem razão. Alguém disse que o livro de Jó, ele retrata a noite tenebrosa da alma. O grande reformador Martim Lutero, ele considerava este livro, o livro de Jó, como o maior livro da Bíblia. Jó é o primeiro de um grupo de livros do Antigo Testamento, que são chamados livros poéticos. Os demais são livros de Salmos, de Provérbios, Eclesiastes e também o Cântico dos Cânticos. Dentro das Escrituras do Antigo Testamento, a contribuição dos livros de sabedoria é para expor a relação entre a aliança dada por Deus através de Moisés e os grandes problemas da vida do homem neste mundo, que o homem enfrenta neste mundo. Ao olharmos para o nosso dia a dia, nós até poderemos ver que grande parte do nosso mundo moderno, nosso mundo contemporâneo, está focada em encontrar respostas também para muitos problemas da vida dos homens, no seu dia a dia, no seu cotidiano. A nossa mentalidade tecnológica, ela tem visto o mundo como algo que poderíamos compreender e também controlar. Tendemos a enxergar a vida em termos de perguntas que precisam, inclusive, serem respondidas. Problemas que precisam ser resolvidos, não só na sua origem, mas também entender as causas e também os efeitos dos problemas. O livro de Jó, ele é único, porque aborda o problema do mal e nos leva também a refletir sobre por que os homens sofrem e por que sofrem e também como sofrem. Este livro oferece para nós assim uma visão profunda sobre essa questão, nos desafiando a mantermos uma fé inabalável, mesmo quando as circunstâncias elas são adversas e não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes acontece isso com a gente. O livro de Jó, ele apresenta um caso notável, que é o sofrimento desmerecido. Inclusive cujas razões não podemos discernir, mas também revela Jó como um exemplo notável de fidelidade, mesmo diante das terríveis provocações que ele inclusive enfrentou. O sofrimento é uma realidade que inevitavelmente afeta a todos. A história de Jó é particularmente relevante para este questionamento, porque ela nos mostra como a sabedoria de Deus ela está presente na vida do homem, mesmo assim nas provações mais duras. O livro de Jó, ele nos convida a enxergar o sofrimento deste personagem de uma maneira mais profunda, indo além das aparências e compreendendo que Deus tem um propósito em tudo, mesmo quando não conseguimos ver ou entender no primeiro momento. Ao estudarmos o sofrimento e a angústia deste homem, nós também começamos a enxergar toda a humanidade e, claro, a nós próprios dentro desse contexto. Por fim,
a gente vai poder perceber que a grande alegria de Jó é o propósito de Deus. E embora o mistério permaneça, ele dá-se por satisfeito. Qual a maior necessidade do ser humano? Deus. Apenas Deus. Esta é a resposta. Diante dele, todo o resto desvanece. E é sobre este homem, a sua vida e o seu exemplo, que nós estaremos estudando a partir de agora. E dessa maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que traz o título O Caráter de Jó. O Caráter de Jó, que está no primeiro capítulo, dos versículos de 1 até o versículo 5. Neste tópico, nós veremos 4 qualidades que são reveladas sobre Jó já no primeiro versículo do livro. Ser íntegro, justo, temente a Deus e evitava o mal. Talvez você conheça bem a história de Jó e a famosa paciência de Jó. O homem que sofreu tanto através de problemas como também tribulações. Mas ao olharmos para o texto inicial da palavra de Deus, nós vemos que, além de sua retidão, Jó era um homem que vivia em profunda comunhão com Deus. Ele oferecia sacrifícios regularmente por seus filhos. Ele temia que eles pudessem ter pecado em alguns momentos. Os filhos desse homem davam inclusive banquetes, convidavam as suas irmãs para estarem lá participando dos banquetes, juntamente com eles. E Jó, depois, ele chamava todo mundo para que se purificasse. A preocupação deste homem com a vida espiritual dos seus filhos. Ele até oferecia um sacrifício, um holocausto de madrugada, em favor dos seus filhos. Veja só que preocupação que Jó tinha. Ele pensava que os seus filhos pudessem, lá no íntimo das suas vidas, pecado e até amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó, pensando na vida espiritual da sua família. Este cuidado que ele tinha revela não apenas o zelo espiritual de Jó, mas também o seu profundo senso de responsabilidade. A responsabilidade espiritual como pai e também intercessor pelos seus filhos. Essa é a maior herança que podemos dar para os nossos filhos e também para os nossos netos. O temor ao Senhor. O temor do Senhor, que é o começo da sabedoria, que foi o carimbo da qualidade de Jó. A fonte de sua vida e do seu caráter foi a da aliança da fé em Deus, no Cristo da promessa, como bem fica retratado na primeira carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo escreve no capítulo 1, os versículos 30 e 31, que diz: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. O capítulo 31, que diz: para que, como está escrito, quem se gloriar, gloria-se no Senhor. E Isaías 11, no versículo 2, também registra que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, ou seja, sobre o Cristo, o Espírito que dá sabedoria e o entendimento, e o Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. É este Cristo que nos impulsiona a temer ao Senhor. Então, dessa forma, este aspecto do caráter de Jó nos ensina o valor da santidade pessoal e também da intercessão pela família.
Jó não cuidava apenas de sua própria vida, a sua vida espiritual, mas ele se preocupava com a condição espiritual de toda a sua família. Demonstrando também aqui assim o seu coração intercessor e sua seriedade diante de Deus. Jó sabia que o relacionamento com Deus não é algo individualista, mas ele envolve aqueles também que estão ao nosso redor, principalmente a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos. Jó levava a sério a santidade e o temor ao Senhor em todas as áreas de sua vida. Além disso, Jó é um exemplo de constância em tempos de prosperidade também. Ele não era devoto apenas nas horas da necessidade. Ele não ia lá nos cultos de oração só para pedir, mas também nas horas de abundância. Ele reconhecia que tudo o que possuía, seja material ou espiritualmente, vinha de Deus. Esse exemplo nos leva a refletir: será que mantemos a nossa comunhão com Deus, tanto nos tempos de paz, quanto também nos tempos de adversidade? Assim como Jó, nós devemos buscar uma vida de santidade, uma vida de intercessão, mas que seja contínua. Estamos preocupados com o bem-estar espiritual da nossa família? Nós estamos atentos para manter a nossa comunhão com Deus, mesmo em tempos de prosperidade, onde muita gente não lembra nem de Deus? Ou será que buscamos ao Senhor apenas quando nós estamos enfrentando algum problema ou alguma dificuldade? O exemplo que nós temos aqui, na lição de hoje, de Jó, nos desafia a vivermos uma vida de constante devoção e também de colocar diante de Deus as nossas preocupações, tanto pessoais quanto também familiares. Íntegro e reto não se refere à perfeição sem pecado. Com relação a Jó, Jó reconhecia que era pecador, mas demonstrava a sua integridade sincera, especificamente a lealdade para com a aliança. Havia na vida daquele homem uma harmonia honesta entre a sua profissão de fé e a sua vida. Exatamente o oposto da hipocrisia da qual ele será adiante acusado. Primeiro por Satanás e mais tarde até mesmo pelos seus próprios amigos. Assim fica entendido, irmãos, que o temor do Senhor é o nome da religião verdadeira. A piedade de Jó era fruto de submissão genuína ao Senhor, diante de quem ele andava em reverência e rejeitando resolutamente o que Deus tivesse assim proibido. E dessa forma chegamos ao nosso segundo tópico da lição de hoje, e que traz o título As Provações de Jó. As Provações de Jó, que vai do versículo 6 até o 19 do capítulo 1 deste livro. Neste tópico veremos que aquele que é sábio para a salvação está consciente da dimensão demoníaca da história. A fúria secular de Satanás contra a semente da mulher, registrada em Gênesis 3, no capítulo 15, isto é, Cristo e também o seu povo, Deus se glorifica quando aponta para Jó como criação da sua graça redentora. Jó tinha sido redimido pelo Senhor. Ninguém há na terra semelhante a ele.
este endosso divino vai além até da descrição do versículo 1. Mas, embora o acusador hostil não encontre nada na vida visível de Jó para condená-lo, ele insinua que a aparente devoção do patriarca é de calculado interesse, vamos dizer, pessoal. Desta maneira, nós entramos aqui em um dos momentos mais cruciais do livro aqui. Satanás desafia a integridade de Jó diante de Deus. Ele acusa Jó de ser fiel apenas por causa das bênçãos que Deus lhe havia concedido. Ele, com isso, está sugerindo que a lealdade de Jó é superficial e que, se perdesse todas as suas posses, certamente ele estaria amaldiçoando a Deus. A personalidade atraente de Jó, agradável ao próprio Deus, incomodava com certeza o inferno. No Éden, Satanás desacreditou Deus diante do homem. Agora, ele tenta desacreditar o homem diante de Deus. Nos dois casos, ele usa a mesma tática sutil. Começa com uma pergunta aparente, uma pergunta aparentemente assim, inocente, e prossegue desacreditando a palavra de Deus. Satanás zomba agora dizendo que Jó é motivado por interesses escusos e que por trás da sua fidelidade ele esconde uma motivação, vamos dizer, perversa. Bem, Jó era o homem mais rico do seu tempo, assim o texto destaca. Era um homem justo e bom. Sua família era muito feliz. Não havia ninguém como Jó na terra, como de acordo com a avaliação de Deus. Satanás, ele entra no cenário e diz para Deus: olha, Jó só recebe o bem no dia em que ele perder tudo que ele está recebendo de Deus, aí sim ele vai amaldiçoar a Deus. Esse negócio não vai muito longe. Assim pensava, né, o adversário de Deus. Em resposta, Deus permite então que Satanás tire tudo de Jó, tudo aquilo que ele tinha, seus bens, seus filhos e até a sua saúde. Mas ordena que na sua vida ele não toque, que ela seja poupada. Aqui então nós vemos duas importantes verdades. A primeira, que Satanás literalmente é o adversário. Está entre aqueles que são obrigados a prestar contas diante do trono celestial. Segundo lugar, Satanás não tem poder de tentar Jó sem a permissão. Torna conhecida aí a sua absoluta subordinação ao lado de todas as outras criaturas visíveis e também invisíveis ao Deus de Jó, ao Deus que Jó temia. O adversário, então, saiu da presença de Deus, decidido a destruir a fé de Jó e a oferecer uma prova de que ele não era leal, de que ele não era sincero, apenas interesseiro. Jó não sabia o que estava acontecendo nos bastidores daquele diálogo entre Deus e Satanás. Para ele, parecia que tudo estava desmoronando, sem motivo algum na sua vida. Este fato aumenta ainda mais a tensão e o drama da sua situação. Jó sofria profundamente e ainda assim não compreendia o porquê do seu sofrimento. Sua dor, ela era real, ela era intensa. E sua fé estava sendo testada de uma forma
que ele jamais poderia imaginar. A palavra Satanás aqui é um termo hebraico que significa acusador ou adversário. Ele age como um promotor celestial, acusando Jó de uma fé interesseira. Essa função de Satanás como acusador é vista em outros textos bíblicos, como em Zacarias 3, de 1 a 2, em que Satanás acusa o sumo sacerdote Josué diante do Senhor. A imagem que se constrói é de um ser que questiona a sinceridade da fé dos servos de Deus, sugerindo aqui até a devoção deles, que depende das bênçãos materiais ou do conforto pessoal. É importante que a gente lembre aqui, neste momento, que na cultura hebraica, a prosperidade material ela era frequentemente entendida como um sinal das bênçãos de Deus. Em Deuteronômio 28 indica isso, em sua antítese entre as bênçãos que virão à pessoa que obedece a Deus e as maldições, por contrapartida, que são as consequências da desobediência. A história de Jó, ela desafia diretamente essa visão simplista, mostrando que o sofrimento ele pode vir até mesmo para aquelas pessoas que são justas, sem que haja uma relação direta com um pecado pessoal. Este ensinamento foi revolucionário para a teologia da época e continua sendo até mesmo relevante para nós hoje. Assim como Jó, muitas vezes nós passamos por momentos, vamos dizer, de dificuldades, às vezes até de perdas, e muitas vezes nós não entendemos qual é o motivo, qual foi o motivo. Nessas horas, nós somos desafiados a lembrarmos que Deus está no controle, mesmo quando não vemos ou quando nós não entendemos o propósito por trás das provações. Jó é um exemplo de alguém que, mesmo sem ter todas as respostas, ele continuou a confiar em Deus. A pergunta que fica para nós é: nós conseguimos confiar em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar dando errado? Ou será que, como Satanás sugeriu, nossa fé ela é condicional às bênçãos que nós recebemos? E o texto ele vai prosseguir à frente, dizendo que coisas terríveis começam a acontecer na vida de Jó. E assim, toda a riqueza, todo o bem-estar, toda a situação positiva que havia na vida daquele homem, repentinamente foi tirada. A fé intensa de Jó, imediatamente vê a mão de Deus em cada evento natural. Não há acidentes no universo regido pelo único Senhor soberano que controla tudo. Daí, o problema de Jó, tais infortúnios, não são problemas para uma pessoa politeísta, para o dualista, para o naturalista, para o fatalista, aquelas pessoas que são materialistas também, para o agnóstico. O sofrimento causado pela maldade humana ou pelas forças da natureza é, em última análise, um problema somente para o crente no único Criador, que tanto é bom como também é onipotente, de modo que este problema
ele pode surgir de dentro da Bíblia, somente aqui, para quem entende a palavra de Deus, com o seu monoteísmo moral e distintivo, como no caso de Jó. Por isso, Jó, ele vai a partir de então, com sua grandiosa fé, olhar para dentro de si mesmo e no mesmo instante, olhar também para Deus. E assim chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título A Resposta de Jó. A Resposta de Jó, que está nos versículos 20 até o 22 do capítulo 1. Neste tópico veremos que o adversário de Deus e de nossas vidas, como bem retrata João no capítulo 10, do versículo 10, onde enfatiza que ele vem apenas para furtar, matar e destruir. Mas no mesmo versículo de João, destaca que Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos plenamente, nos dá consolo. A reação de Jó a todas as suas perdas é algo profundamente impressionante. Mesmo após ele perder tudo, seus bens, seus filhos, sua saúde, a sua primeira resposta é adorar a Deus. Aqui está um homem sábio. Não sábio porque compreendesse o mistério dos seus sofrimentos, mas sábio porque ele compreende quem é Deus e continua temendo a Deus. Ele rasga suas vestes, um sinal de profundo luto e dor. Cai em terra, em vez de amaldiçoar a Deus, como Satanás havia previsto. Ele declara: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Este é um dos momentos mais sublimes do livro de Jó, quando ele expressa uma fé inabalável, mesmo sem entender as razões por trás do seu sofrimento. O notável aspecto é que Jó, ele reconhecendo que não podia resistir ao Deus soberano, não somente manteve simplesmente a sua posição espiritual, ele não ficou somente estático, mas até foi capaz de, na adversidade, também louvar, também adorar a Deus. Talvez medindo a grandeza de sua perda, Jó ele tem avaliado que havia abundância e que o tempo todo ele confiou a sua mordomia ao Senhor. Mais do que isso, esta hora de desolação foi um momento da verdade para ele. Despido das coisas deste mundo, Jó tornou-se incomumente sensível à presença confrontante de Deus. Como diz o texto da palavra de Deus, um abismo chama outro abismo. E como poderia o coração do redimido, que adora, reagir na presença de Deus, a não ser com adoração? A fé nos impulsiona a adorar, a louvar. E este momento nos remete a Asaf, no Salmo 73, no versículo 25, quando ele expressa: a quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Satanás tinha profetizado: ele blasfemará de ti, no versículo 11 do capítulo 1 de Jó. Mas Jó bendisse a Deus, seu Salvador. No hebraico aqui, existe um trocadilho com a raiz de uma palavra. Satanás usando-a como o sentido de maldição, mas Jó, não sabendo, mas entendendo quem ele era e quem Deus era, ele usa no sentido de bênção. Jó não pecou.
nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui vemos o verdadeiro teste da fé. Adorar e confiar em Deus, mesmo quando todas as circunstâncias parecem sugerir o contrário. Jó não compreendia o porquê do seu sofrimento, mas ele fez uma grande escolha: confiar em Deus mesmo assim. Ele reconhecia que a soberania de Deus ela está acima de qualquer entendimento humano. Jó, ele nos mostra que a verdadeira fé vai além do que recebemos de Deus. Ela está enraizada no caráter imutável de Deus e na certeza de que Deus ele é digno de adoração, independentemente de qualquer circunstância. A resposta de Jó, ela foi magnífica. Suas ações foram deliberadas e dignas. Como as de Davi, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, no versículo 20, e as de Ezequias, no segundo livro de Reis, no capítulo 19, no versículo 1. Os homens de posição usavam um manto por cima da sua túnica. Ele foi rasgado como gesto de mágoa imediatamente ao receber as más notícias. Rapar a cabeça fazia parte dos rituais de luto. E Jó vê somente a mão de Deus nesses eventos. Nunca lhe ocorre em nenhum momento amaldiçoar os salteadores no deserto, amaldiçoar os guardas da fronteira, amaldiçoar os seus servos tolos, agora mortos por sua falta de vigilância. Todas as causas são secundárias, elas desaparecem. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tomou. E somente no Senhor deve ser procurada a explicação destes acontecimentos estranhos. Assim a gente pode ver que Jó ele foi aprovado no primeiro teste. Não atribuiu a Deus falta alguma. A atitude de Jó está clara. Não pecou. Em tudo isto, não acusou a Deus de qualquer coisa monstruosa que assim poderia ele pensar que existisse. E neste caminhar chegamos à conclusão desta primeira lição deste segundo trimestre da revista Palavra e Vida. A história de Jó, ela nos ensina muitas lições valiosas. Em primeiro lugar, que o sofrimento não é necessariamente um sinal de desaprovação de Deus, nem da presença de pecado em nossas vidas. Em segundo lugar, Jó, ele nos mostra que a verdadeira fé não é baseada nas bênçãos materiais, mas na confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Finalmente, nós somos desafiados a adorar e a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo em nossa volta. Jó, ele não recebeu respostas para o seu sofrimento, mas ele permaneceu fiel. E essa é a grande lição que nós podemos aplicar em nossas próprias vidas, quando enfrentamos provações. Nós podemos olhar para o exemplo deste homem, de Jó, e lembrar que Deus ele tem um propósito para as nossas vidas, mesmo quando não compreendermos, quando não entendemos a situação. O sofrimento pode muitas vezes ser uma ferramenta de refinamento espiritual, nos moldando para sermos mais semelhantes a Cristo. E para que também possamos
amadurecer na nossa fé. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Elton dos Santos Pinto, o autor da nossa lição deste trimestre. Na primeira reflexão, uma pergunta: como você reage quando enfrenta perdas e sofrimentos na sua vida? Na segunda reflexão, uma questão também. Sua fé em Deus depende das bênçãos materiais que você recebe? Ou ela está baseada no relacionamento íntimo que você tem com Ele? Na terceira e última reflexão, vem outra indagação. Como você pode aprender a adorar a Deus, mesmo nos momentos de dor e dificuldade, como Jó o fez? Então, a partir dessa leitura, que você possa reunir com os seus irmãos aí na Escola Bíblica Dominical, ou durante a semana, como a gente sempre fala aqui, para compartilhar um com os outros sobre estas questões aqui propostas na lição de hoje. Assim, nós hoje estudamos aqui, no nosso canal, o capítulo 1º do livro de Jó, com o tema O Justo Sofrimento de Jó. Nós vimos aqui, então, na lição de hoje, que a zombaria de Satanás revelou-se falsa. Jó não amava a Deus pelos efeitos colaterais aí da prosperidade. Ele sabia que a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens, dos bens que ele possui. Sabia o que era ser simplesmente um homem com Deus. Tão nu como um bebê ou um cadáver, era ele mesmo, nada mais. Começou a vida do nada, com nada, senão ele mesmo, e sairá da vida despojado também de tudo, menos do que ele veio a ser, um homem de Deus. Deus lhe deu um ensaio para a sua morte. Todas as coisas pertencem a Deus, de modo absoluto, a serem dadas como dádiva, e não como coisas reivindicadas, a serem levadas de volta sem injustiça. Não se fala em direitos humanos. O Senhor é o Senhor soberano de tudo. E Jó se regozija neste fato tão maravilhoso. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se e, é claro, confira se ainda está inscrito. Curta, deixe o seu comentário e acione aí o sino das notificações e compartilhe para os irmãos aí da sua igreja, no grupo de WhatsApp aí da sua igreja, da sua escola dominical, para assim que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós continuaremos aqui com a nossa revista Palavra e Vida e estaremos estudando a lição de número 2, com o título O Desafio da Fé diante da Adversidade. E estaremos estudando e publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?